Olá, bem-vindos e bem-vindas. Finalmente chegamos à parte 3 de princípios físicos do ultrassom. Hoje vamos falar sobre artefatos. Após você descobrir os fatores que interferem na resolução de imagem, vamos explorar elementos extremamente comuns em ultrassom, os artefatos. Você vai se familiarizar com seus tipos e mecanismos de formação. Os artefatos são inacurácia de representação decorrente da inclusão de sinais externos de ultrassom que resultam no aparecimento de estruturas que não estão realmente presentes, ou na incapacidade de visualização de estruturas que estão presentes. E, finalmente, quando a imagem representa uma estrutura de tamanho, formato ou posição diferente de seu aspecto original. O aparelho de ultrassom para formar a imagem necessita de suposições que nem sempre acontecem. A primeira é de que a onda transmitida viaja em linha reta no transdutor para o objeto e de volta para o transdutor. A segunda é que a atenuação do som no tecido é constante. A terceira, as dimensões do feixe são pequenas em espessura e largura. A quarta é que todos os ecos detectados se originam do feixe principal. E a quinta é que todos os ecos recebidos são derivados do pulso transmitido mais recentemente. Mas isso não é só. O equipamento de ultrassom infere que a onda de ultrassom viaja nos tecidos moles a uma taxa constante, que cada refletor contribui com um único eco e que a amplitude do som está relacionada às características do objeto escaneado e suas propriedades reflexivas. Aqui vemos representados diversos tipos de artefatos e seus mecanismos de formação. O artefato de imagem mais comum é, sem dúvida alguma, o de qualidade subótima, devido à má penetração do ultrassom no tecido, relacionada à constituição do corpo do paciente ou por interposição de tecidos de elevada impedância. Teoria de formação do artefato. Nesta imagem à esquerda, estão sumarizados os fenômenos que ocorrem quando o feixe ultrassônico atravessa tecidos de densidades diferentes. Fenômenos que você já conhece, como reflexão e refração. Agora, observe a figura à direita. Nesta, vemos representada a real aparência dos feixes ultrassônicos, gerados pelo transdutor. Percebemos aqui a existência de um feixe central e de feixes secundários menores. Estes feixes secundários, por serem de menor amplitude, geralmente não produzem ecos fortes o suficiente para excitarem os cristais. Porém, isso nem sempre acontece. Largura do feixe. Importante. O feixe ultrassônico deve ser considerado como uma estrutura tridimensional, com largura, espessura e comprimento. A espessura do feixe ultrassônico é muito pequena e geralmente desprezível. Porém, existem determinadas situações onde estruturas localizadas à frente ou atrás do feixe sonoro são capazes de produzir ecos e excitarem os cristais, gerando artefatos. A expressão artefato de largura do feixe se aplica a duas fontes distintas de artefato de imagem. Primeiramente, devemos lembrar que todas as estruturas dentro do volume tridimensional de um feixe de ultrassom são exibidas dentro de um único plano tomográfico. Lembre-se também de que o volume tridimensional é pequeno nas zonas de foco do feixe e mais largo nas zonas distais devido ao fenômeno de dispersão. Artefatos de largura lateral ou largura de elevação ocorrem devido à diminuição da resolução lateral. O quadrado azul dentro do plano de varredura é corretamente identificado no centro do feixe. No entanto, o objeto circular verde, fora do plano de imagem, é posicionado incorretamente no monitor. Neste caso, devido à largura de elevação do feixe de ultrassom.
Já sabemos que a espessura do feixe ultrassônico diminui à medida que sai do transdutor e se alarga após a zona focal. O artefato de lobos laterais surge quando estruturas adjacentes ao feixe sonoro são incorporadas à imagem. Artefato de atenuação. O sombreamento é a redução da amplitude dos ecos de estruturas localizadas atrás de um objeto fortemente refletor ou atenuante. A sombra acústica é uma forma extrema de atenuação causada devido à acentuada impedância de uma estrutura, como por exemplo, um bloco de cálcio ou cálculos biliares no interior da vesícula. Quando isto acontece, devemos procurar uma janela acústica alternativa para avaliar a área de interesse localizada atrás da sombra. O sombreamento de bordas tem um mecanismo diferente ao artefato de atenuação. Neste caso, as ondas sonoras se colidem com uma borda lisa e curva e são desviadas, não mais retornando ao transdutor. O equipamento interpreta, então, erroneamente, que não existem ecos abaixo daquele ponto. Artefato de intensificação do sinal. Pode ser considerado como o inverso da atenuação. As ondas sonoras, ao passarem por estruturas líquidas como o sangue ou o cisto, não sofrem a atenuação esperada, apresentando força de sinal maior do que a esperada para aquela profundidade. A melhor maneira de se identificar este tipo de artefato é olhar para a diferença de intensidade do som na mesma faixa de insonação. Reverberação. As reverberações são múltiplos sinais de eco de alta amplitude linear, originados a partir de dois fortes refletores especulares, resultando numa reflexão para frente e para trás do feixe sonoro antes que retorne ao transdutor. Na imagem, as reverberações aparecem como linhas densas, relativamente paralelas e irregulares que se estendem a partir de estruturas do campo distal. Similarmente à sombra acústica, reverberações proeminentes limitam a avaliação de estruturas no campo distal. Artefato em cauda de cometa é um caso bem particular de reverberação, onde o objeto refletor está localizado numa região pontual, promovendo reverberações que parecem com uma cauda de foguete. Artefato em espelho. Este artefato ocorre quando o feixe sonoro atinge uma superfície especular e curva, reproduzindo a estrutura refletida em múltiplos da distância do objeto real e do transdutor. Este tipo de artefato é comumente observado no diafragma ou na pleura. Este vídeo esquematiza o comportamento das ondas sonoras durante o processo de geração de um artefato em espelho. Refração faz com que um refletor seja posicionado lateralmente no monitor do ultrassom. Este artefato é originado por feixes secundários emitidos pelo transdutor em direções diferentes do feixe principal, geralmente mais fraco e, portanto, não produzem ecos. Porém, ao encontrarem um refletor forte, estes podem ser erroneamente exibidos. Uma explicação para este fenômeno é que o feixe de ultrassom transmitido se desvia em uma linha reta por meio de refração à medida que atravessa o tecido próximo ao transdutor. E quando este feixe desviado atinge um refletor forte, retorna à estrutura inicial e novamente retornando ao transdutor. O equipamento considera que este sinal refletido se origina a partir da linha de varredura do pulso transmitido e, portanto, é exibido numa imagem em localização errada. Espero que tenham gostado e te encontro na próxima sessão.